desse os meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, Vazio seria o falar, sino que insiste a tocar. sino que insiste a tocar. Dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. De nada vale. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, Vazio seria o falar, sino que insiste a tocar. sino que insiste a tocar. Dentro de mim não valesse o Temos um texto da Palavra de Deus que deve ser objeto das nossas reflexões. O texto é da palavra do apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher
como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Prezados nubentes, testemunhas ilustres aqui representadas, meus irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há três dimensões que precisam ser refletidas neste instante, quando estamos testemunhando o casamento de duas vidas jovens. Primeiramente, a dimensão teológica do casamento. Costumo dizer que o casamento não foi uma invencionice humana. O casamento, ele é originário do coração do próprio Deus. Pois segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, o seu primeiro livro, Deus, após criar o homem e a mulher, Ele mesmo fez questão de unir aquele casal, Adão e Eva, celebrando o primeiro casamento. Isto significa que todo casamento deveria ser no Senhor. E o que é o casamento no Senhor? Alguns pensam que o casamento do Senhor é aquele casamento em que os dois pertencem ao mesmo credo ou à mesma denominação religiosa. Enganam-se aqueles que assim pensam. Outros pensam que o casamento no Senhor é aquele casamento que foi anteriormente ou durante o período de namoro e de noivado, os dois andaram pedindo ao Senhor que aprovassem aquele casamento. Na verdade, o casamento no Senhor é aquele casamento que é feito de acordo com a vontade de Deus e não a vontade humana. Este é um legítimo casamento no Senhor. A dimensão teológica do casamento é de vital importância para a felicidade de ambos. Porque se ambos se casaram de acordo com a vontade de Deus, já há uma boa perspectiva, não significando que durante a trajetória matrimonial que não terão dificuldades, porque elas são normais. E durante a trajetória matrimonial, se a dimensão teológica é bem observada, esse casamento estará sempre na dependência de Deus, isto é, Deus será ouvido sempre, ambos estarão auscultando a orientação divina nos momentos agradáveis e nos momentos difíceis. Saibam, os senhores nubentes, que durante os dias que haverão de se seguir, vocês terão que depender muito de Deus para suplantarem as dificuldades que hão de surgir e, por certo, não serão poucas. Alguns pensam que casamento é uma coisa e vida espiritual é outra. Nós costumamos dizer que uma das colunas de sustentação da vida matrimonial é a coluna espiritual. E nós estamos diante de duas vidas que conhecem a Deus, que têm Jesus Cristo no coração, que receberam desde a mais tenra idade os princípios da palavra de Deus, e estamos certos de que a dimensão teológica deste casamento será analisada sempre, será observada. E se os filhos advierem, por certo, eles seguirão a mesma trilha espiritual.
Mas há uma outra dimensão, eu vou citar apenas 3, que precisa ser refletida nesta hora. A dimensão biológica do casamento. Por que as pessoas se casam? Há muitos jovens que pensam que o casamento é a grande porta aberta para a sexualidade e tudo mais não importa. Não é bem assim. É claro que a dimensão biológica do casamento é importante para que os seres humanos permaneçam neste mundo. A raça humana, ela tem que se multiplicar a cada dia, embora a explosão demográfica seja uma das grandes preocupações deste final de século e de milênio. Mas se o homem quer perdurar neste planeta, ele tem que se reproduzir. Agora, a dimensão biológica do casamento não envolve tão somente a reprodução. Ela envolve, segundo princípios da palavra de Deus, o prazer mútuo, a satisfação mútua. O homem, ele quer satisfazer-se biologicamente, a mulher tem o mesmo direito, e é por isso que a Bíblia diz que serão ambos uma só carne. O homem já não se manda mais, a mulher já não se manda mais, e eles viverão de comum acordo. Oh, como é importante a dimensão biológica do casamento para a reprodução humana e para a satisfação sexual. Mas, infelizmente, esta dimensão biológica do casamento, ela tem sido desvirtuada e parece-me que estamos vivendo numa época em que o sexo foi idolatrado e a perversão é grande. Na concepção mundana, homem verdadeiro é aquele que tem uma espécie de matriz, a sua esposa e as filiais espalhadas por diversos lugares. Mas no conceito bíblico, homem verdadeiro é aquele que olha para cima, é aquele que respeita a Deus e que procura viver de acordo com a vontade do Senhor. A terceira dimensão do casamento, que precisa ser analisada agora, é a dimensão sociológica. A família é chamada de a célula da sociedade. Hoje, mais uma célula está sendo criada. A sociedade vive dias difíceis. Os maus exemplos estão espalhados por toda parte. Famílias estão esfaceladas. Muitas outras estão fadadas à ruína. A sociedade está cancerosa aqui e ali. E, na verdade, o que nós esperamos, o que nós desejamos, o que nós pedimos a Deus para este casamento de Daniel e Débora é que essa célula seja perfeita. Perfeita do ponto de vista teológico. Perfeita do ponto de vista biológico. Perfeita